Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Estou começando mais um podcast e hoje com o tema Padrão de Beleza Estética, essencial é invisível aos olhos. Eu me chamo Pedro Rossetti, estamos aqui com a nossa convidada Camille, Lipe, Carolina, Graziele. E é isso, agora estarei passando a oportunidade para Carolina explicar mais ou menos sobre esse tema. O padrão de beleza, ele sofre grandes mudanças ao longo da história. E é possível observar em cada época a valorização do corpo físico. Tanto que na época da antiguidade valorizava-se muito a magreza e a tonificação do corpo. As mulheres usavam muito lenço na cabeça, vestidos com estampas geométricas, luvas e batons bem escuros. E hoje o nosso padrão de beleza é ter um corpo, vamos dizer, mais estético, com pouco excesso de curvas, um corpo esculpido, seco e muito magro. Bastante definições também, né? Exato. E um pouco maior. Isso. E aí a gente vê que esses padrões eles são impostos pela sociedade e a maioria das pessoas elas veem que o padrão é bom, elas tentam alcançar a maior perfeição, entre aspas, que é postado pelas mídias e redes sociais, revistas, novelas, onde a figura feminina ela tem que usar o manequim 36 e a gente percebe que hoje são impostos padrões não somente em questão de beleza, mas até na perspectiva de vida nossa. Há padrões de vida. Por exemplo, hoje a gente tem que estudar, se formar, casar e ter filhos. Então isso é um padrão imposto também. Mas nem sempre foi assim, a beleza nem sempre foi a prioridade da vida humana do sexo feminino. Na antiguidade, por volta da pré-história, a beleza era insignificante. O máximo que tinha era a valorização do corpo obeso, não gordo, obeso em si, porque isso se referia, tinha uma certa semelhança à fertilidade. Quanto mais gorda a mulher era, mais filhos ela poderia ter. Isso significava que ela tinha vários recursos, ou que o marido dela normalmente podia caçar mais, ou seja, ela era melhor de status. Até a Idade Média, a beleza não era grande coisa, porque até a Idade Média, como todo mundo aqui sabe, Deus era o centro, ou pelo menos a Igreja Católica, o centro de tudo. Foi no renascentismo que a beleza começou a ser inserida, porque eles voltaram para a Grécia, que na mesma as pessoas dizem que era valorizado um corpo muito feminino, muito magro, mas não é verdade. Os homens eram valorizados um corpo bem mais, como se fala? Musculoso, bem tonificado, já as mulheres um pouco de gordura, porque isso ainda significava que elas eram férteis e que tinham os status e riqueza. Hoje em dia isso já mudou, por causa da... Ficou famosa as modelos e elas trouxeram um padrão de corpo magro, porque isso facilitava a criação de roupas e de escolha. Tipo assim, eu acho que a família acaba influenciando muito no padrão de beleza, por exemplo, seu filho. Principalmente hoje em dia, vou dar um exemplo meu. Minha mãe fica pegando meu pé pra me ter um corpo estético, músculo e tal. Tipo, eu vejo, querendo ou não, a mídia acaba me influenciando um pouco. Tipo, tem influenciadores que fazem eu querer ter um corpo estético, fazem eu querer ter um músculo, por exemplo. Exatamente, tipo, vamos dizer, querendo mostrar e tal. Tipo, mas não tá aí, tipo, pra mim, tanto faz como for. Mas não é todo mundo que é igual ao meu caso. Só que a família é o primeiro âmbito social para bem inserido. Se você assiste sua própria família, não tem nada de errado no seu físico, ou ver, isso influencia muito na sua maneira de pensar. Se na sua família, seu pai e sua mãe é obeso, você consequentemente vai ser obeso, porque os alimentos que compra vai ser acaso tem a sua opção. Eu não sei como são seus pais, mas você escolheu tomar um desses porque você foi influenciado por pessoas de terceiro. Mas normalmente a família é quem vai levar a pessoa a consumir certos alimentos e fazer certos tipos de exercício. Se a criança, por exemplo, ela vê desde criança a mãe fazendo exercício, fazendo aquela alimentação regada e falando certas frases que a gente vê muito, que é: não come muito, você vai ficar gordo, você tá com gordo, vamos dormir, vou fechar a boca. Não tá na academia e tal. Tanto que na sua estética dele também, normalmente, para principalmente adolescentes, sempre tem uma mãe
que pega muito bem a sua filha pra ela ser muito bonita, muito vaidosa, normalmente ela é a personagem malvada que julga a outra por não ter um padrão ou uma beleza perfeita. Então, mas você não acha que tipo, as séries, filmes trazem esse padrão de beleza, de estética, hoje em dia? Com certeza, sem contar o que será que tem nessas séries que chama a atenção dos jovens atualmente, sendo que essas séries que ganham destaque mundialmente mostram uma realidade totalmente diferente da nossa, colocando um elenco, uma faixa etária de 20, 25 anos, com um personagem de 15, 16 anos, que causa até frustrações nos telespectadores desse tipo de séries ou filmes, que se acham atrasados ou talvez fora daquele padrão imposto pela série. Sim. Tanto que pesquisadores mostram pra gente que pessoas com um rosto e um corpo bonito, elas criam uma boa predisposição nas outras pessoas. Tanto que a gente sabe que pessoas atraentes, elas ganham mais e são consideradas inteligentes e recebem mais atenção em alguns aspectos da vida. Exatamente, acaba sendo mais valorizada, principalmente na sociedade, né? O padrão ele vai trazer grandes privilégios a si mesmo. É que o cérebro humano ele associa beleza e a perfeição. Quanto mais bonito você é, mais perto da perfeição você vai ter. Tanto que eu assisti um experimento social, separaram 4 grupos. 2 grupos eram de atores. O primeiro grupo, vamos dizer, o grupo A, era composto por 10 pessoas muito bonitas de aparência. E o segundo, pessoas normais. E os outros 2 grupos D e E estavam ali como público. Esses 2 grupos A e B, eles vão fingir que cometeram um crime, o mesmo crime. E, por exemplo, você, que é do grupo C, vai julgar o crime da Graziele, que está no grupo bonito, e você vai julgar o grupo do Pedro, que é a pessoa que tem a aparência normal. Ambos os dois cometeram o mesmo crime, atropelaram uma pessoa. Só que como você olhou para a Graziele e viu que o rosto dela e o corpo dela trazia uma beleza, algo mais próximo da perfeição, você, na sua consciência, você acha que ela tem a maior chance de se arrepender e de entrar no caminho certo do que ele. Então, esse experimento social acaba expondo muito que a beleza ela tem um grande poder social, econômico e político na sociedade que a gente vive. Isso é inevitável. Exatamente. E voltando para a discussão sobre o padrão de beleza imposto pela mídia atualmente, o padrão imposto hoje, a gente se percebe que há uma desvalorização e omissão de outros padrões que épocas atrás eram muito bem acessos. Apesar dos padrões de beleza serem valorizados de épocas anteriores, é desvalorizado também de culturas diferentes, que apesar da modernidade, existem padrões diferentes em outros lugares do mundo, que não condiz como no Brasil, por exemplo. E no Japão, a magreza lá é vista como padrão estabelecido totalmente na sociedade. Mas a gente fala tanto do padrão e critica tanto o padrão, mas realmente o padrão em si é alguma coisa muito ruim? Não, na minha opinião, não. Acho que não. Por quê? É que não é, tem gente que é obsessiva por causa disso. Sim, tem gente que procura sempre a perfeição, né? Então você vai dizer que o padrão em si ele não é ruim. Os problemas estão nas pessoas que têm que buscar excessivamente para se sentir satisfeitas. Sim. Porque acho que vai de pensamento para pensamento, na verdade. Porque imagina sem padrão, aí a pessoa comer o que ela quiser sem pensar, tipo, nossa, vou engordar. Mas por que ela pensa isso? Por causa do padrão. Não porque vai prejudicar a saúde dela. Então, o padrão, se ele for usado com, vamos dizer, sabedoria, ele impõe limites para você não ultrapassar e prejudicar a sua saúde. Exato. Também vai muito do grupo que você pertence. Tipo, por exemplo, se eu falando com pessoas de academia, eu vejo tipo, todo dia pessoas ao meu redor musculosa, tal, forte. Tipo, eu sou magro, eu quero buscar aquilo, eu quero alcançar aquele padrão. Entendeu? Ou até mesmo influência da própria pessoa que você não quer fazer academia, né? Exatamente. Tipo, eles acabam te impressionando. Nossa, Frank, vamos malhar isso aí. Tipo, legal. Você disse que em cada país tem um diferente tipo de padrão de beleza e de estética. Tipo,
padrão em um país ocidental. E quando essa pessoa do país ocidental vem pra cá, ela é vítima de um certo preconceito. Mesmo ela estando feliz e dentro do padrão do país dela, ela estando saudável. Você acha que tem algum jeito de a gente mudar isso? Leva mais pela questão do respeito sobre aquela outra cultura. Acho que tem um padrão cultural. Cada um tem a sua própria língua e a gente tem que respeitar aquilo. A gente não precisa aceitar, mas a gente precisa respeitar. Acho que tem muita aquela questão de que não adianta você respeitar, mas não aceitar. Eu acho que são totalmente coisas diferentes. Muita gente fala sobre essa questão. Não adianta você não aceitar aquilo, mas respeitar. Acho que o respeito já garante muita coisa. Você não precisa expor, às vezes, muitas coisas sobre o seu pensamento, o pensamento preconceituoso, mas simplesmente respeitar a relação, o jeito da pessoa ser, o jeito da pessoa se vestir, o padrão. Você falou sobre autoaceitação, respeito, e hoje em dia as pessoas buscam militância sobre isso, sobre respeitar as diferenças dos outros, mas quando isso é feito em excesso, como exemplo no caso da obesidade, ela acaba sendo romantizada. Todo mundo aqui sabe e concorda, eu acho que todo mundo aqui concorda que não tem problema nenhum ser gordo e que a pessoa tem que se aceitar e ser feliz do jeito que ela é, que ninguém aqui tem o direito de menosprezar ou humilhar ela. Só que um ponto é você ser gordo, outro ponto é você ser obeso. Ser obeso é uma doença, não é uma escolha. Mas você ficar romantizando, falando que você tem que ser feliz daquele jeito, você está colocando em risco a sua própria saúde. E quando uma pessoa tenta te alertar, você fala que ela está sendo gordofóbica, mas em caso de obesidade, eu acho que isso não funciona. Não, eu acho que a autoaceitação não seria alcançar um padrão, assim como também não uma coisa que prejudica a sua saúde. É você se olhar no espelho e se sentir satisfeito, porque você ser gordo não é um problema, mas está prejudicando a sua saúde. Você está satisfeito com isso? Então eu acho que a autoaceitação seria você se olhar no espelho e se sentir confortável. Ou melhor, se dedicar a melhorar a sua saúde em si, mental, física. Exatamente. Tipo, também querendo ou não é só gordo, né? Tipo, a gente vê, ele é gordinho e tá vivendo uma saúde boa. Não, também tem as pessoas magras, né? Que, tipo, talvez a gente pode achar bonito, mas talvez ela pode estar passando por uma depressão. Ou passando por algum processo em que está gerando alguma doença, como a gente vê, a anorexia, a bulimia. Exatamente. De acordo com o raciocínio da Lívia, falar em romantizar a obesidade, na verdade, é só mais um meio de negar a dignidade da pessoa gorda, negar a existência da obesidade. É notório que hoje em dia as pessoas elas tentam buscar a perfeição, vamos dizer assim, através de cirurgias plásticas, botox, até mesmo por rinoplastia que está muito em alta hoje em dia. Sim, essas pessoas têm grande visibilidade nas redes sociais por causa disso, sendo que essas cirurgias, ela se originou após a Primeira Guerra Mundial, onde exigiu maior complexidade nas cirurgias para amputação e salvamento de vidas naquela época. E isso, ao passar dos tempos, foi normalizado e hoje é bastante comum na atualidade. Tanto que grande parte das pessoas, uma parte das pessoas que ficam famosas por fazer cirurgias são cirurgias muito radicais, tipo queima humano, vocês já ouviram falar? Ele quis parecer com o Ken, então ele fez um monte de cirurgia. E tem uma mulher de 25 anos, eu acho que ela é sueca, que se chama Pixar Ford. Ela quis parecer com uma personagem de um desenho, que era uma mulher com um busto enorme e uma cintura muito, muito fina. Para isso, ela gastou cerca de 20 milhões para fazer uma cirurgia por todo o corpo e arrancou 6 costelas. Isso prejudicou muito a saúde dela. Só que o mais impressionante é que ela só pagou 6 das 24 cirurgias que ela fez. O resto foi tudo fãs e outras pessoas que foram investindo para ver como ela ia ficar.
E isso a gente retorna naquela fala das mídias ou de telespectadores, onde vai gerar influência novamente em grande parte da sociedade. E foi isso, galera. Encerramos aqui mais um podcast com o tema padrão de beleza e estética. O essencial é invisível aos olhos. E aí, o que vocês acharam? Uma fala bem famosa. Viva a estética! Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast aqui. Tanto que pesquisadores. Vai. Não, volta aí. Vai. Levantar já. Olha, é obra de Deus, tá vendo? É que esse nem subiu. Precisa do plano. 3, 2, 1. Postura, né? Por favor, está no podcast. Eu acho que também a forma de influenciar muito o padrão de beleza e estética. Você vai curtir.